já visitou o nosso site, vai lá www.ceia.org.br. Visita a gente! E seguindo agora com mais um momento do projeto Ceia em Casa, vamos à palestra da Luciana Rodrigues com o tema Virtudes e Vícios. Olá, amigos. É muito bom estar aqui nessa casa de humildade e amor, coração cheio de saudade. E eu gostaria de primeiramente agradecer por essa oportunidade de estudo e por poder compartilhar aqui com vocês. Hoje a nossa conversa vai ser sobre vícios e virtudes, um desafio diário para mim e acredito que para muitos de nós. Está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos e trata-se, sob o meu ponto de vista, de um verdadeiro manual de instruções dos Espíritos para a nossa transformação moral. Verdade, o convite já foi feito há muitos anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, por Jesus Cristo, o Espírito mais puro que passou pela Terra. E ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o convite da caminhada. Então é como se esse convite, que foi feito há muito tempo, a gente não tivesse prestado bem atenção nele. Então os Espíritos vêm reforçar esse convite, mas agora trazendo esse manual de instruções. Bom, Jesus exemplificou, personificou a lei de justiça, amor e caridade na sua vida. Resumidamente, podemos dizer que ele trouxe a caridade, a humildade como máximas, que são virtudes completamente opostas ao egoísmo e ao orgulho, que causam grandes sofrimentos para toda a humanidade. Então convido agora vocês. Já paramos para pensar nas nossas virtudes e nos nossos vícios? Nas nossas qualidades e nos nossos defeitos? Pode ser difícil, né? Bom, o que são virtudes? Virtude é uma qualidade, a conformidade com o que é correto, com o que é certo, com fazer o bem, em termos de relações pessoais, relacionamentos sociais, religiosos, enfim, fazer o bem. Isso é uma virtude. E os vícios? Os vícios geralmente estão associados com o uso de drogas, com tabagismo, alcoolismo, jogos, Porém, existem muitos outros vícios que nós nem paramos para perceber, mas que em algum grau trazem algum prejuízo para nós e para outras pessoas que convivemos. Eu estou falando dos vícios morais. Na questão 893, os Espíritos nos esclarecem que já é uma virtude a nossa resistência voluntária ao mal. Quando nós já conseguimos prestar atenção nos nossos atos, ter uma autoconsciência e parar e frear antes de fazer alguma coisa, antes de cometer alguma coisa, algum tipo de comportamento, enfim. No entanto, nós já estamos no século XXI, Nós já estamos no momento de não apenas não fazer o mal, Nós podemos muito mais do que isso, Nós precisamos fazer o bem, sermos ativos no bem. E os Espíritos dizem, nessa mesma questão, 893, que a mais meritória das virtudes é a caridade desinteressada. Essa virtude, a caridade, ela pode ser considerada a fonte de todas as virtudes. Nós temos a máxima no Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Porque exatamente a caridade é o amor em ação. É o amor que nós conseguimos colocar em prática, não é? E, inegavelmente, o egoísmo seria, então, a fonte de todos os vícios. Então, nós teríamos como seus derivados o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, maledicência. Todos esses sentimentos trazem muita mágoa, trazem ressentimentos, perturbam as relações de uma maneira geral e são completamente incompatíveis com a felicidade que nós tanto almejamos.
Então, toda a lógica do convite de Jesus que eu falei para vocês e da instrução dos Espíritos nesse capítulo 12 está exatamente em colocarmos os nossos esforços para banir, abandonar, extirpar os nossos vícios e desenvolver, ampliar as nossas virtudes. Se vocês pararem para pensar, nós estamos num momento muito difícil para toda a humanidade. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos tendo perda de vidas, cerceamento dos nossos possibilidades de ir e vir. Estamos exatamente no momento, a gente considera a Terra como uma escola, num momento de prova, uma prova importante. Nós precisamos ultrapassar certas fases da nossa existência. E se lembrarem bem, nessa escola, como é que fica o mestre? Qual a posição do mestre? Ele está lá nos olhando, ele está lá nos observando, esperando que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, seria possível nós abandonarmos os nossos vícios e ampliarmos as nossas virtudes? Então, Kardec fez uma pergunta com esse raciocínio. Na questão 909, nós temos lá do Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos trazem uma resposta muito interessante, eu diria intrigante. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Colocado aqui, muito insignificante. Essa resposta continua e eu queria que vocês raciocinassem em cima desse ponto, desse esforço, que para os espíritos nos dizem que é pequeno. Vocês conhecem pessoas que fazem o bem espontaneamente, naturalmente? Certamente que sim. Pessoas que têm o coração aberto, o mal chega, a maledicência chega, a dor chega e essas pessoas naturalmente devolvem o bem? Conhecemos sim. E o que os espíritos nos esclarecem a respeito dessas pessoas? Lá na questão 894, que para essas pessoas o bem se tornou um hábito. Olha que interessante. O que é um hábito? Hábito é uma sequência de movimentos, ações ou comportamentos que são feitos de maneira automática, no piloto automático. O cérebro faz isso. É um mecanismo fisiológico onde o cérebro poupa energia. Ou seja, quando a gente escova os dentes, troca de roupa, fazemos isso automaticamente sem pensarmos. Esse mecanismo fisiológico que eu falei para vocês, ele é dividido em 3 fases, como um estímulo, um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Pois bem, o cérebro está sempre buscando uma recompensa, porque traz para a gente a produção de neurotransmissores de bem-estar, de prazer. Quando a gente está em uma boa ação, por exemplo, aqui na nossa casa, a gente tem distribuição de cestas para as famílias assistidas, nós temos a festa da amizade, temos campanha Noite Feliz. Ao final de cada um desses eventos, nós sentimos uma sensação enorme de bem-estar e de prazer. Isso vai se tornando um hábito, E cada vez mais vai gerando na gente vontade de fazer de novo, não é mesmo? Então é um hábito, desenvolvemos hábitos desejáveis nesse sentido. E no caso dos vícios? Os vícios nós poderíamos classificar como hábitos indesejáveis, porque também são ações e comportamentos repetitivos, porém que nós ficamos completamente dependentes dessa recompensa. Só que essa recompensa, se vocês lembram quando eu falei, os vícios trazem para a gente, em algum grau, algum prejuízo, não é mesmo? Então nós ficamos dependentes dessa recompensa. E utilizamos esses vícios cada vez mais como uma válvula de escape. Pois é, então nós precisamos refletir isso, não somente sob o ponto de vista dos vícios químicos ou nossos vícios morais, mas que tipo de recompensa nós estamos querendo com esse tipo de vício. Porque os espíritos falam lá na questão 911, que não é que os vícios sejam irresistíveis, mas é porque nós ainda temos algum prazer com eles. Então eu gostaria que refletissem sobre isso.
Voltando à questão 909, onde Kardec pergunta se nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, e os espíritos falam sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, tem uma continuidade. Os espíritos dizem, o que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Bom, a vontade. Aqui fica uma outra dica dos espíritos. A primeira é tornar o bem um hábito. E a segunda, a vontade. Colocar a vontade em ação. Essa mola mestra para a aquisição de virtudes e resistência às más inclinações. No livro Pensamento e Vida, do nosso querido Chico Xavier, pelas palavras de Emmanuel, nós temos a divisão da mente humana em departamentos. Então, nós teríamos o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória, cada um com as suas atribuições. Importante para o crescimento individual, para o crescimento do espírito. E, acima de todos eles, no gabinete superior, nós temos a vontade. Então, a vontade é ela que vai comandar todos esses departamentos. E sem a vontade, não funciona direito. Ou seja, Emmanuel continua, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ainda, a Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, nos diz que a vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais. E qual o objetivo? Conquista de vários recursos, especialmente a transformação de instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde. Ora, então, Joana nos falando que a vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada, ou seja, ratificando o que os espíritos falaram sobre tornarmos o bem um hábito. Bom, nós sabemos que somos os responsáveis pela nossa encarnação. O espírita entende muito bem isso, que não dá para terceirizar. Deixar para depois é atrasar a nossa evolução. É ficar na esquina, no lugar de seguir nessa caminhada com Jesus. Então, o nosso foco, a nossa prioridade deve ser o homem novo. E os Espíritos trazem para a gente, lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, como homem de bem. Então, esse deve ser o nosso principal objetivo, nos transformarmos a cada dia nesse homem novo, nesse homem de bem. E eu não estou falando do homem perfeito, porque esse não existe. Aliás, a palavra perfeito vem de uma palavra em latim, de uma junção perfectum, que significa feito como um todo. Coisa que nós não somos, Nós não estamos prontos ainda. Como diz o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, nós ainda estamos nos fazendo, não é? E além do mais, Deus nos conhece profundamente. Ele sabe das nossas imperfeições, mas Ele sabe muito mais das nossas possibilidades, não é? Ele sabe que nós ainda estamos no câmbio manual, ainda não chegamos nesse câmbio automático de fazer o bem. Mas, importante, precisamos estar nesse caminho, como eu falei, nessa direção do Pai. É isso que Ele nos convida, é isso que Ele quer de nós. Finalmente, chegamos na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, entendemos aqui todo esse capítulo, nessas instruções, mas então, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao mal? Então, os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo. Bom, claro que Kardec gostaria de um pouco mais, de aprofundamento nessa resposta. Então, lá no item A, a gente tem: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente
em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E então, Santo Agostinho traz para a gente esse manual completo, né? Todo descrito para que a gente consiga essa transformação pessoal e trazer esse homem novo à tona. Então nós temos: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se alguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E continua: bom, conhecer-nos a nós mesmos é uma grande necessidade. Eu diria uma necessidade urgente, né? Cada um de nós é um universo. Nós temos muito dentro de nós que desconhecemos, né? Então, esse autoconhecimento, essa autoconsciência precisa ser desenvolvida. O mundo que nós queremos, o mundo novo que nós queremos, precisa começar dentro de nós, né? E esse exercício, ele é diário, é a cada dia, né? Não nos cobrando exageradamente, fazendo um pouco a cada dia, seguindo as instruções de Jesus, primeiramente, que trouxe todo esse exemplo para nós, e tendo ao lado a doutrina espírita que nos esclarece tanto. Então, eu espero que eu tenha contribuído aqui. Deixo meus agradecimentos. Muito obrigada a todos. Um grande abraço.